O que os filmes Taxi Driver, Um Dia de Fúria e Clube da Luta têm em comum? Do pós-Segunda Guerra Mundial até o fim do século XX, o cinema americano construiu uma personagem recorrente, o homem branco comum de classe média que, ao perceber que o sistema não lhe dava sentido, identidade ou mesmo pertencimento, rompe com a civilização e assume o papel de anti-herói. Nos anos 70, ele vagava sozinho pelas ruas de Nova York. Nos anos 90, estava preso a infernais engarrafamentos e filas de fast food. No fim do século, lutando contra si mesmo. A vitória na Segunda Guerra Mundial e a consolidação dos Estados Unidos como a maior potência econômica global não impediu que a América sangrasse internamente suas crises e contradições. O American Dream se mostrava um conceito não acessível a todos, ou mesmo desejado por todos. It's called the American Dream because you have to be asleep to believe it. Pensando no método dialético proposto por pensadores como Sócrates, Hegel e Marx, se a tese é a prosperidade e bem-estar através do American Dream e a antítese são os conflitos e contradições estadunidenses, logo a síntese é a Nova York de Taxi Driver. Travis é um estadunidense médio criado à luz do American Way of Life, modelo social do século XX que defende a prosperidade através do consumismo, da família perfeita de comercial de margarina, da meritocracia e do nacionalismo. No entanto, após retornar da Guerra do Vietnã e arrumar um emprego de taxista para ocupar suas noites de insônia, que país ele encontra? A realidade nua e crua das ruas da América se revela em oposição aos ideais que lhe foram vendidos, causa de seu mal-estar existencial. Ele não se encaixa na tradição do American Way of Life, tampouco nas novas gerações e sua revolução. O que fazer diante de uma sociedade em ebulição, em que não se pode confiar nas instituições? Travis é o exército de um homem só, aquele que limpará a sujeira das ruas de Nova York, não por meio da política ou da contracultura de massas, mas através da violência extrema, o grito de um homem sem voz, invisível na sociedade norte-americana dos anos 70. Loneliness has followed me my whole life, everywhere. Bars and cars, sidewalks, stores, everywhere. There's no escape from God's lonely man. Ao longo das décadas de 70 e 80, a ascensão do neoliberalismo defendia a mínima intervenção estatal nas relações socioeconômicas. Nas palavras de Margaret Thatcher, não existe isso de sociedade. Existem homens, existem mulheres e existem famílias. Somado a isso, os Estados Unidos passaram por forte desindustrialização, que resultou na automação, transferência de fábricas para países com mão de obra mais barata e a instabilidade do emprego masculino de classe média. Herdeiro desses processos materiais históricos, William Foster, protagonista de Um Dia de Fúria, é um homem que, após perder um emprego e ter dificuldades de manter vínculos com a filha e a ex-esposa, abandona o carro em meio ao engarrafamento e destila sua fúria pelas ruas de Los Angeles.
Com a perda do papel de provedor da família e trabalhador útil ao seu país, ele é um homem alienado dentro de uma ideologia que divide pessoas entre winners e losers. A burocracia está por toda parte. A violência está por toda parte. As pessoas são hostis umas com as outras. A América que William nos mostra é o choque entre a propaganda vendida pelos Estados Unidos e o produto entregue aos cidadãos, como o lanche que lhe é entregue na cena do fast food, oposto ao da foto. William Foster é aquele que cumpriu as regras do jogo e não foi recompensado. Seu ressentimento se traduz em xenofobia, violência e intolerância às adversidades do dia a dia. Assim como Travis, sua revolta contra o sistema se materializa no melhor estilo Velho Oeste, em que a lei do mais forte impera. Aquele que atira antes faz prevalecer sua vontade. I'm the bad guy? Yeah. How'd that happen? I did everything they told me to. O Muro de Berlim cai em 1989. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acaba em 1991, oficializando o fim da Guerra Fria. Com a morte das grandes utopias, chegávamos ao fim da história, termo cunhado pelo filósofo e economista Francis Fukuyama para decretar a vitória do capitalismo sobre o socialismo e sua hegemonia ao redor do mundo. Mas e se esse fim da história não for exatamente um final feliz? Somos os filhos no meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. A chamada sociedade de consumo não vende apenas objetos, mas significados. O sociólogo Zygmunt Bauman descreve esse mundo em que a lógica do consumo dita as relações entre pessoas, empresas, nações. Nesse contexto, tudo passa a ser visto como mercadoria. Inclusive nós. Já Jean Baudrillard vai além. Consumimos símbolos, status, e não coisas. Mais do que um produto e suas funcionalidades, compramos a ideia de quem gostaríamos de ser. É exatamente essa sociedade em que compramos coisas que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar pessoas de quem não gostamos, o habitat do narrador. Protagonista sem nome poderá ser qualquer um entre milhões de estadunidenses de classe média. Sua identidade é moldada através de móveis, roupas, decorações de catálogo. Através desse consumismo quase patológico, o narrador busca reprimir sua insônia, solidão, desmotivação, orfandade de Deus ou qualquer valor moral filosófico. Entretanto, toda repressão conduz a uma explosão. Do latim nihil, o niilismo é uma corrente filosófica que questiona os valores oferecidos pelas ciências humanas, além de nos trazer uma valiosa reflexão. A vida tem sentido? Nietzsche, um dos principais expoentes no debate sobre o niilismo, diz em seu livro Assim Falou Zaratustra: é tempo que o homem tenha um objetivo. É tempo que o homem cultive o germe da sua mais elevada esperança. Eu vou-lo digo, é preciso ter um caos dentro de si para dar luz a uma estrela cintilante. Tyler, como uma espécie de Morfeu, com roupas descoladas, carisma e caos, surge como mentor que o provoca a negar a Matrix e explorar o mundo real, encontrando nele dor, adrenalina, medos, paixões e, finalmente, um sentido. Junto a outros homens, eles fazem do Clube da Luta um meio para rejeitar a domesticação ao qual foram submetidos através da cultura de massas, que os garantiu
que eles seriam grandes rockstars ou até mesmo felizes em seus papéis de pais de família, médicos, advogados. Contudo, as provocações feitas à sociedade capitalista norte-americana e seus costumes tornam-se, ao longo do filme, narrativas simplistas e sedutoras, cheias de ressentimentos e radicalização. No fim, a masculinidade de Clube da Luta se vê presa àquilo que se propôs a combater. O culto à personalidade, a padronização de indivíduos, o apego a ideias sem questionamentos. Diferente de Travis e William, Tyler não quer reformar o mundo, mas destruí-lo. Died right now, how would you feel about your life? I don't know. I wouldn't feel anything good about my life. Is that what you want to hear me say? Fine. Come on. Not good enough. Em uma sociedade em que indivíduos não formam um coletivo, mas, ao contrário, são consumidores e competem entre si, o anti-herói americano da metade do século XX retrata uma sociedade bélica, com profundas divisões sociais, fiel ao modelo neoliberal, adoecida. Seu sintoma é, portanto, o surgimento de figuras masculinas que provocam empatia no público ao expor vulnerabilidades típicas da espécie humana, desejos, falhas, contradições, mas nos faz refletir. Os fins justificam os meios? Born like this, into this, as the chalk faces smile, as Mrs. Death laughs, as the elevators break, as political landscapes dissolve. Born into this, into a country where the jails are full and the madhouses closed, into a place where the masses elevate fools into rich heroes. Born into this, walking and living through this, dying because of this, muted because of this, castrated, debauched, disinherited because of this, fooled by this, used by this, pissed on by this, made crazy and sick by this, made violent, made inhuman by this. Born out of that, the sun hidden there, awaiting the next chapter.